Olá, turminha. Nosso assunto de hoje é gimnospermas. Hoje a gente vai dar um salto evolutivo enorme em se tratando de vegetais. Então, a gente começa a falar sobre as plantas, que nós chamamos de espermatófitas. Já são plantas que têm sementes. E além do termo espermatófita, né, que é uma referência, né, aos grupos de plantas que apresentam sementes, gimnospermas e angiospermas, a gente costuma chamar, né, um agrupamento popular, né, e obsoleto, inclusive, de fanerógamas. Plantas que apresentam semente, flores e frutos, não necessariamente todos os componentes, né, se costuma chamar de fanerógamas, porque o órgão reprodutivo está evidente, está aparente. Tá? Aí sim, em contraposição a briófitas e pteridófitas, que a gente chama de criptógamas, porque os órgãos reprodutivos não ficam tão aparentes. Tá? Então, como eu falei para vocês, são termos até já obsoletos, mas que costuma, né, aparecer, inclusive, em questões. Plantas com semente, os órgãos reprodutivos são fanerógamas. Tá? Plantas que se reproduzem só com esporos, a gente chama de criptógamas. Tá? Então, lembrando que o termo gimnosperma significa sementes nuas. Então, o próprio nome do grupo, tá, deixa duas dicas. Uma boa, né, que é o surgimento da semente, a presença da semente, que é uma nova estratégia de dispersão, uma alternativa aos esporos, tá? Só que essa semente é nua. Então você está falando de um grupo de plantas que apresenta sementes, mas que ainda não tem frutos, ok? Talvez o maior avanço, né, que marque esse grupo seja a independência total da água para a reprodução. Então, são plantas que não precisam mais, né, obrigatoriamente viver em ambiente úmido e sombreado. Essa independência da água para a reprodução permite que eles possam ocupar qualquer local do planeta. Tá? Seja ele iluminado, seja ele seco, seja ele sombrio, seja ele úmido. Tá? Então, liberdade total para ocupar todos os ambientes do planeta. Tá? Então, muito importante esse avanço. Tá? E importante também que a gente saiba quais estruturas permitiram essa independência da água para reprodução. Tá? Bom, então a gente viu que as pteridófitas, apesar de serem plantas vasculares traqueófitas, teoricamente poderiam crescer até quando quisessem, mas pela necessidade de se manter em lugar úmido e sombrio, elas não podiam crescer tanto, sob o risco de perder, né, esse ambiente ideal para a reprodução. Essas plantas, como não precisam mais, né, desse ambiente úmido e sombrio, elas puderam crescer. Estão entre os vegetais mais altos do planeta. Algumas dessas plantas, né, aqui a gente está vendo a araucária, uma gimnosperma típica do Brasil, tá? Mas algumas dessas plantas que a gente chama de sequoia apresentam mais de 100 metros de altura, tá? E além da altura, essa sequoia que a gente está vendo aqui na foto, ela tem séculos, ela tem mais de 3.000 anos de idade, tá certo? Então são plantas muito antigas, tá? Muito altas, e tudo isso por causa da independência da água para reprodução. Então, são plantas traqueófitas, né? Ou vasculares. Tá? E o grupo das gimnospermas, a gente tem como principal representante nosso brasileiro o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, tá? Que a gente vai usar como referência no nosso estudo, mas existem outros, uma quantidade muito grande de vegetais desse grupo. A gente tem o cedro, tem o pinus, tem a tuia holandesa. Então, uma quantidade muito grande. Não são os vegetais mais presentes no planeta, tá? Mas pela independência da água para a reprodução, eles conseguiram se espalhar, tá? E ocupam uma quantidade muito grande de territórios na Terra. Tá? Bom, então, características gerais desse grupo. Como toda planta, né, tem tecidos verdadeiros, tem embrião protegido, não é o primeiro grupo a ser vascular. A gente começou essa característica com a samambaia pteridófita, tá? Mas agora esse grupo apresenta raiz, caule e folha, os órgãos vegetativos que havia também nas pteridófitas. Só que agora eles inauguraram uma nova era, a era dos órgãos reprodutivos. Tá? Além da semente, eles apresentam uma estrutura que alguns cientistas dizem que é uma flor primitiva.
Outros cientistas não concordam com o termo, por isso que eu coloquei aqui, ó, a flor em asterisco. Mas é uma estrutura, né, onde estão os órgãos reprodutivos. Tá? Bom, e o maior avanço em relação à independência da água para a reprodução está aqui. É o tubo polínico. Esse tubo polínico, ele não veio sozinho. Qual é o papel do tubo polínico? Ele transporta o gameta masculino até o feminino. Esse gameta masculino já não precisa mais nadar, não precisa de água para fazer a fecundação. Então, vamos mais ou menos assim, ele vai de carona. Esse tubo polínico é uma estrutura que cresce a partir do grão de pólen. E ao crescer, ele transporta o gameta masculino até o feminino. Então, por não ser necessário mais a água, né, para a fecundação, esse grupo de plantas já pode viver em qualquer lugar. Tá? E ao mesmo tempo que surgiu o tubo polínico, surgiu também o grão de pólen. Olha, tubo polínico, grão de pólen. O grão de pólen é o gametófito masculino, uma outra novidade. Você tem gametófito masculino e gametófito feminino. Tá? Então, esse grão de pólen, o gametófito masculino, como todo gametófito, o papel dele, a função dele é produzir gameta. Tá? Mas ele sai da planta masculina e vai até a feminina para poder produzir o gameta lá. E essa transferência de gametófito, tá, permite, né, a transferência também de material genético. Então, permite, né, a mistura de material genético, o que acrescenta uma maior variabilidade genética, certo? Então, o tubo polínico cresce a partir do grão de pólen. O grão de pólen é um mecanismo novo, né, que aumenta a diversidade, aumenta a variabilidade, porque transporta material genético da planta masculina até a feminina. Certo? Então, esse tubo polínico que cresce a partir do grão de pólen, tá? Ao transportar o gameta masculino até o feminino, torna a planta independente da água para fecundação, tá? E ao invés da oogamia, a gente inaugura uma nova era da sifonogamia, certo? Então eles podem ocupar qualquer ambiente. Ambiente úmido, ambiente sombrio, ambiente seco ou iluminado. Liberdade total. Bom, como toda planta, tá, as gimnospermas também se reproduzem por metagênese ou alternância de gerações. O gametófito sempre haploide, ele é dioico. Você tem o gametófito, né, masculino e o gametófito feminino, certo? Então, esse gametófito dioico, ele é heterótrofo. Ele constitui a fase transitória, ele tem vida curta. Tá? Então, como eu disse, o grão de pólen é o gametófito masculino. E o gametófito feminino, tá, nós chamamos de saco embrionário. O esporófito, a planta que você vê, tá, é o esporófito diploide, é autótrofo. Não depende do gametófito já há algum tempo, né? E é a fase duradoura, certo? A dispersão agora ocorre por sementes. É uma história totalmente diferente, uma dispersão muito mais eficiente, porque dentro da semente você já tem uma nova plantinha, já tem um novo esporófito. Se essa semente for colocada no lugar certo, ela vai germinar e já diretamente surge uma nova plantinha, certo? Então, aqui, em contraposição, em comparação com as angiospermas, lembrem-se, aqui existe uma única fecundação. A gente ainda não tem uma referência porque não vimos ainda as angiospermas. Tá? Então, essa única fecundação vai originar o embrião diploide, tá certo? Então, são plantas heterosporadas. Quando a gente falou sobre Pteridófita, a gente chegou a tocar nesse assunto, mas não tinha uma referência, né, para poder esticar um pouquinho a conversa, tá? Então, quem é heterosporado produz esporos de dois tipos. O microesporo, que dá origem ao gametófito masculino, e o macro ou megaesporo, que dá origem ao gametófito feminino. Então, essa diferença entre os esporos, né, essa heterosporia, permitiu o surgimento do microesporo, né, que dá origem ao gametófito masculino, e o megaesporo, que dá origem ao gametófito feminino, certo? Bom, essas plantas, é claro, acrescentaram mais uma estrutura que pode servir de alimento para os animais, a semente, certo? Mas, além desse valor alimentar, eles são também de grande valor econômico para a humanidade.
Tá? Então, em alguns pontos do planeta, se constitui, né, na principal forma de extrativismo vegetal, tá? A obtenção de madeira. Tá? Bom, uma coisa muito importante sobre essas plantas é que o que predomina nas gimnospermas, pessoal, tá? É o dioicismo, plantas de sexo separado. E ao contrário dos animais, esse não é um bom indício, não é uma boa coisa, não é uma característica legal. Por quê? Porque se os indivíduos são dioicos, são sexo separado, imagina só uma planta solitária. Ela só é do sexo masculino ou é do sexo feminino. Se não tiver nenhuma outra planta nas proximidades, tá, pode ser que ela morra sem nunca reproduzir. Às vezes você tem um grupo de plantas todas do mesmo sexo, vai dar no mesmo, tá certo? Então, são poucas as plantas de gimnospermas que são monoicas, que têm os dois sexos. O que predomina é o dioicismo. Quando você olha para um pinheiro, por exemplo, ou ele é macho ou é fêmea. E aqui a gente tem um esquema, né, reprodutivo de todas as plantas. Né? A metagênese ou alternância de gerações. Então, o esporófito, o pinheiro, né? A planta grande a que a gente se faz referência é o esporófito diploide. Tá? O gametófito, que é filho dele, tá? Tem agora o gametófito masculino, que é o grão de pólen, tá? E tem o gametófito feminino, que é o saco embrionário. Então, a gente não pode esquecer, porque esse é o roteiro de reprodução de um vegetal. Se você se lembrar desse roteiro, não vai ser segredo, né? Em momento nenhum, como é que os vegetais se reproduzem. Então, não podemos esquecer que o gametófito, não importa se seja masculino ou feminino, ele é sempre haploide e recebe esse nome porque produz gametas. Produz gametas por mitose, olha. E gametas que servem para quê? Para fazer a fecundação. Essa fecundação gerou zigoto. Tá? Esse zigoto diploide se desenvolve por mitose e forma um esporófito. Isso endivida essa árvore que a gente conhece. Bom, quando esse esporófito está maduro, por que ele é chamado de esporófito? Porque produz esporos. Só que ele é diploide e esporo é haploide. Então ele vai produzir esporos por meiose, que é o momento da variabilidade genética, o momento da diversificação, porque é durante a meiose que acontece o crossing over. Então o esporófito produz esporos. Esses esporos, em condições ideais, vão germinar por mitose e vão originar o gametófito, fechando o ciclo. Tá? Então, alternam o quê? Alternam, né? Olha, os indivíduos, as gerações, uma geração é de gametófito, outra de esporófito. Alternam também a haploidia. O gametófito sempre é haploide e a próxima geração do esporófito sempre vai ser de ploide. Outra coisa que eles alternam é o tipo de reprodução. Então, a geração do gametófito, como produz gametas, faz reprodução sexuada. A geração do esporófito, como produz esporos, faz reprodução assexuada. Bom, e vamos dar uma olhadinha em como essas plantas conseguem produzir sementes, certo? Bom, então aqui, como eu disse para vocês, a maioria dessas plantas são dioicas. Tá? E o que eu vou chamar de flor aqui, tá? É chamado também de cone ou estróbilo. Inclusive, grande parte dos cientistas não concordam com o termo flor. Diz que flor só existe em angiospermas. Então vamos chamar de cone ou estróbilo. Tá? Mas esse é o cone ou estróbilo presente, né, na planta masculina. Então, nessa planta masculina, esse cone ou estróbilo, ó, muito fácil de ser encontrado aí, tá? Então, ele apresenta estruturas que lembram escamas. Então, cada escaminha dessa, tá, tem o que a gente chama de microesporófilo. Então, aqui apoiado, olha, na parte de baixo do microesporófilo das escaminhas, você tem estruturas, né, diploides que vão fazer meiose. Afinal de contas, olha, esse cone estróbilo faz parte do corpo do esporófito. E o esporófito recebe esse nome, gente, porque, né, produz esporos por meiose. Então, nessa estruturazinha aqui, ó, a gente chama de célula-mãe do micrósporo. É uma estrutura diploide, como todo o esporófito. Então, acontece a meiose. Essa meiose vai originar esporos. Então, nos vegetais, né, a ocorrência de meiose leva à produção de esporos.
E esses esporos são microesporos. Lembra da heterosporia? São os microesporos ou micrósporos. Claro que são haploides, ó, são resultantes da meiose, tá? E aí, né, o esporo, lembra do ciclo? Esse esporo vai se desenvolver e vai originar o gametófito masculino. O gametófito masculino é o grão de pólen. Então, é uma novidade evolutiva. O grão de pólen, qual é o principal papel do grão de pólen? O principal papel do grão de pólen é, transportar, né, material genético da planta masculina até a feminina. Então, isso vai resultar numa mistura de material genético e vai acrescentar diversidade. Então, não se esqueçam, o principal papel evolutivo do grão de pólen é acrescentar variabilidade genética. Tá? Bom, só que esse grão de pólen aqui, ele tem algumas características especiais. Tá? Por quê? Porque um dos motivos que os cientistas hesitam em chamar o cone ou estróbilo de flor é porque ele não apresenta atrativos para a polinização. Então a gente não pode esquecer que o grão de pólen tem que ser transportado da planta masculina até a feminina. Então esse trajeto é o que a gente chama de polinização. Só que nessas plantas, né, como a estrutura ainda não exerce um atrativo sobre os animais para realizarem a polinização, né, abelha, inseto, pássaros, né, esse transporte é feito pelo vento. Então, a polinização, o transporte do grão de pólen da planta masculina até o feminino em gimnospermas é feita, realizada exclusivamente pelo vento. Nós chamamos de anemofilia, polinização pelo vento. Então, a natureza teve que dar uma ajuda e os grãos de pólen são adaptados à anemofilia. Primeiro, eles são pequenininhos. Eles são extremamente pequenininhos para facilitar o trabalho do vento. É muito mais fácil para o vento, né? Levantar e distribuir algo bem pequenininho e leve do que algo pesado. Outra coisa, tá? Eles são muito numerosos. Então, o vento não foi programado para isso. Então, a polinização que o vento faz é casual. Casualmente, ele acerta o alvo. Então, a maioria dos grãos de pólen acabam se perdendo no processo. Então, eles são muito numerosos por causa disso. Tá? E são alados. Cada grão de pólen apresenta uma asinha fixa, ó. Dá para perceber, olha, tá? As asinhas, olha, tá aqui, ó. Não é que ele bate as asas, não existe movimento nessas asas, é só para planar. Então, qual é a ideia? O vento bate aqui e leva os grãos de pólen lá para cima. Dali a pouco, sem o vento, esses grãos de pólen vão cair. Mas com asinhas, ao invés deles caírem verticalmente, eles planam. Ficam mais tempo no ar e aumenta a probabilidade deles encontrarem uma planta feminina. Tá certo? Então, a produção do grão de pólen, tá, com todas as suas características, né, de adaptação à hemofilia, tá, encerra, né, o trabalho da planta masculina. Ele só está à espera do vento, né, para pegar esses grãos de pólen daqui e levarem até a planta feminina. Tá certo? E aqui a gente tem o lado feminino. Esse é o cone ou estróbilo feminino. Notem que ele é um pouquinho mais bojudinho, né, do que o cone ou estróbilo masculino. Então não se esqueça que a gente está usando como referência a Araucária angustifolia, tá? O pinheiro do Paraná, tá? Que é a nossa gimnosperma típica. É claro que varia de uma planta para outra. As estruturas são maiores ou menores, né? Mas como a gente está usando o pinheiro do Paraná como referência, essas estruturas são típicas do pinheiro do Paraná. Tá? Então esse cone o estróbilo feminino, né? Que lembra até um abacaxi, mas está muito longe, ok? Então aqui também você tem escaminhas, né? Que são os megaesporófilos, tá? E protegidos aqui a gente tem o megaesporângio ou óvulo. Óvulo, notem, a gente está falando sobre óvulo, é a primeira vez em termos de vegetais. E tem que tomar muito cuidado, porque esse óvulo não é o gameta feminino, nem haploide ele é. Ele não é o gameta feminino, não é haploide, tá? E é uma estrutura que, se tudo der certo, tá, ele vai se transformar em semente. Mas até ele se transformar em semente, muita coisa tem que acontecer. Ok? Então, muito importante, tá? Então, esse óvulo, ele está imaturo.
Só depois que ele estiver maduro é que existe a possibilidade de ele ser convertido em semente. Então, esse óvulo imaturo, diploide, dentro dele tem uma estrutura, olha, a célula-mãe do megásporo. Então, essa célula aqui, ó, vai fazer meiose. Então, ela vai fazer meiose, e ao fazer meiose, resulta 4 células haploides, tá? Que ainda não são os esporos. A gente sabe que a meiose resulta em esporos, mas ainda não, porque aqui vai acontecer um processo de seleção natural. 3 dessas células vão degenerar. Só a mais forte delas é que vai sobreviver, tá? Então, acompanhe, ó, número 1, número 2, número 3. Então, na fase 3, você tem as 4 células haploides, tá? E quando você muda para a fase 4, dá para perceber que 3 delas já não existem mais. São as mais frágeis. Então, essa célula que sobrou, né, que foi selecionada, ela sim vai se transformar no verdadeiro esporo. E naquela, né, situação de heterosporia, enquanto que, né, na planta masculina tem um micrósporo, na feminina a gente tem um megásporo. Então nós temos um megásporo, olha, dentro do óvulo. Então esse megásporo, ele vai se converter em gametófito feminino. Esse é o gametófito feminino, olha, tá? Chamado de saco embrionário. Essa estrutura aqui cheia de reentrâncias. Cada reentrância dessa, chamada de arquegônio, tem aqui dentro um óvulo maduro. Aliás, tem uma oosfera, desculpa, tá? Tem uma oosfera, que é o gameta feminino. Então, esse óvulo agora, né, com o gametófito, com o saco embrionário cheio de oosferas, agora ele é um óvulo maduro. Tá? Bom, notem que ele já tem um aspecto parecido com um pinhão, porque a semente do pinheiro é o pinhão. Então, notem um detalhe interessante, ó, o que está sendo chamado de micrópila aqui, tá? É o orifício onde que se espera que o vento deposite o grão de pólen, tá certo? Então, esse é o óvulo maduro. Ele tem aqui dentro o saco embrionário, que é o gametófito feminino. E como todo gametófito, é uma estrutura haploide. E como todo gametófito, ele produz gametas. Então ele produziu os gametas femininos, olha, as oosferas, e cada reentrância dessa, né, do saco embrionário, a gente chama de arquegônio. Então, olha, tá, a planta feminina também cumpriu seu papel. Agora, ambos estão à espera de quem? Do vento, tá, que faça a polinização. Bom, e é muito difícil, né? Mas o vento conseguiu acertar o grão de pólen na micrópila. Vejam bem onde o grão de pólen tem que ser encaixado, certo? Bom, então esse grão de pólen, lembra, ele é o gametófito masculino. Como todo bom gametófito, ele tem que produzir o gameta. Então, tá aqui, ó, tá? Dele, a hora que ele se encaixa na micrópila, ele é estimulado a germinar. E quando o grão de pólen germina, olha, surge o tubo polínico. Olha que interessante, tá? Então, esse aqui é o tubo polínico, ó, parece o rabo do gato. E aqui tem os 2 núcleos, né? O núcleo vegetativo, que toma conta, né? Que controla, né? Não só a vida do grão de pólen, mas também o crescimento do tubo polínico. E tem o núcleo reprodutivo. Esse núcleo reprodutivo vai dar origem ao gameta masculino, certo? Chamado também de núcleo espermático. Então vejam bem, o tubo polínico está crescendo em direção às zoosferas. Uma dessas zoosferas aqui, a mais esperta delas, vai ser contemplada com o gameta masculino, tá certo? Então a que tiver mais atrativos, né, que for mais eficiente, vai atrair o tubo polínico. Quando o tubo polínico chegar, né, nesse arquegônio que tem a oosfera certa, tá, o gameta masculino que ele produziu, né, o núcleo espermático, vai se encontrar com a oosfera e vai acontecer a fecundação. Dessa fecundação vai surgir o embrião diploide. Esse embrião diploide, né, vai começar a se desenvolver, mas vai estacionar. Vai virar um embriãozinho, né, congelado dentro do óvulo, que agora já não é mais óvulo. Quando acontece a fecundação, tá, e surge o embrião, tá, o óvulo deixa de ser óvulo e passa a ser semente. Tá certo? Então, aqui dentro dessa semente,
Lá no interior a gente tem o embrião, que é um filhotinho da planta, é um esporófito jovem. O que era o saco embrionário, o gametófito feminino, né, a ploide, se transformou no endosperma. O que a gente chama de endosperma? É uma reserva nutritiva. Quando você come o pinhão, você faz isso em busca, né, dos nutrientes que tem lá. Então, a estrutura alimentar que tem no pinhão é o endosperma primário. Recebe esse nome porque ele é haploide. Ele é originado diretamente do saco embrionário do gametófito feminino. Então, esse endosperma primário, essa reserva nutritiva, vai servir como alimento para o embriãozinho germinar. Porque quando essa semente for colocada no lugar certo, tá, esse embriãozinho vai germinar para produzir um novo pinheiro. Só que no comecinho da sua vida, ele não tem como fazer fotossíntese. Ele vai ter que usar alimento que foi trazido aqui dentro, ó, em forma de endosperma. Então não se esqueçam, o que é o endosperma? É a reserva nutritiva que vai permitir, né, a germinação do embrião. Depois que o embrião germina, né, depois que ele sair do solo, desenvolver partes verdes, ele passa a fazer fotossíntese e aí adquire vida própria. Certo? Então, aqui nós temos a semente, um dos grandes avanços, né, desse grupo. Então você tem o tegumento da semente, que é a casca, a proteção, muito resistente. Por quê? Porque a ideia dessa semente é ser dispersa, é proliferar por aí e levar o filhotinho da planta. Então, quanto mais resistente a semente, mais para longe ela pode ir. Então, esse tegumento, esse revestimento, a ideia é que ele resista a intempéries. Chuva, sol, frio, quanto mais ele resistir, para mais longe da planta-mãe, vai ser levado o embriãozinho e onde vai realizar a germinação. Tá certo? Então, tegumento a casca, o endosperma e o principal componente da semente, que é o embrião. E fechando o ciclo, né? Então aqui a gente tem o ciclo fechado porque nós já temos um novo esporófito. Notem, a gente começou tudo com o esporófito. Passamos pelos estágios de gametófito, né? Gametófito masculino, que é o grão de pólen, o gametófito feminino, que é o saco embrionário. Notem, essas estruturas, elas não podem fazer fotossíntese. Elas são pequenininhas, né? E são dependentes, né, do esporófito para poder existirem. Tá certo? Tá? Então, finalmente chegamos novamente no estágio de esporófito. Esse embriãozinho aqui é a nova planta, é o novo esporófito. Fechando assim o ciclo. Então, tá aqui. Então, aquele cone ou estróbilo, depois desses processos todos que a gente viu, tá? Ele vai estar lotado de semente. Antes de acontecer o processo de polinização e aquilo tudo, tá? Era um cone ou estróbilo lotado de óvulos imaturos, certo? Aí esses óvulos amadureceram, permitiu a ocorrência da polinização, e com a polinização e fecundação, cada um daqueles óvulos maduros, né, foram convertidos em sementes. Então não se esqueçam que dentro de cada uma dessas sementes tem uma plantinha em miniatura, um esporófito em miniatura. E aí cabe a algum animal pegar essa semente e espalhar pelo planeta. Então, quando essa semente encontrar um ambiente adequado, vai germinar, tá? E automaticamente dar origem a uma nova planta, a um novo pinheiro. Ok? Bom, então a gente não pode esquecer, esse é um ciclo resumido, né? Aqui, ó, tá? Então, a coisa importante desse slide é que nessa tendência evolutiva das plantas, aqui nas gimnospermas, o esporófito é a fase duradoura. E o gametófito é a fase de vida curta, a fase transitória. A gente não pode esquecer que o esporófito é a planta que a gente vê, é o pinheiro, certo? Então, o grão de pólen e o saco embrionário são gametófitos, de vida curta, e vivem tempo suficiente só para produzir os gametas, certo? Então, não se esqueçam que é um tema muito abordado no vestibular. Qual é a fase duradoura? Gametófito ou esporófito? Só para facilitar, o único grupo de plantas em que o gametófito é a fase duradoura é na briófita. Pteridófitas, gimnospermas e logo depois, né, as angiospermas, o esporófito é a fase duradoura, ok? Bom, aqui nós temos uma curiosidade. A Cycas evoluta é uma gimnosperma, mas que ainda depende da água para reprodução, para fecundação.
Então, os vegetais, os cientistas, né, consideram-na um fóssil vivo. Mostra a transição. Tá? Então, já tem semente, mas ainda depende da água para reprodução. Ok? E aquele quadro, né? Aquele quadro comparativo que a gente sempre tem no final de cada grupo vegetal. Né? Então, a comparação entre o estágio de gametófito e a fase de esporófito. Nutrição. Gametófito, saco embrionário e grão de pólen são heterótrofos. O esporófito, que é a planta, que é a árvore que a gente vê, são autótrofos. Ploidia. O gametófito sempre vai ser haploide. O esporófito sempre diploide. Duração da vida, predominância. Então, o gametófito é de vida curta e o esporófito vida longa. Reprodução, isso também nunca muda. O gametófito que se reproduz por gametas sempre é a fase sexuada. E o esporófito que se reproduz por esporos sempre é a fase assexuada. Aqui, né, a estrutura corporal, não se esqueçam. Quem ganhou vasos condutores, quem é traqueófita, é o esporófito, tá certo? O gametófito nunca tem vasos condutores. Então, o grão de pólen e o saco embrionário não passam de um talo. Tá? Agora, o esporófito já tem raiz, caule e folhas, né? Que são os órgãos reprodutivos. E agora já tem semente e o cone e o estróbilo, que são órgãos reprodutivos. Tá certo, turminha? Então, legal. Até mais.